Nossa aula já está gravando, então bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, a lousa para vocês, né? E tá aí, então, a nossa lousa. Deixa eu só diminuir aqui isso aqui, dar uma organizada aqui para poder ficar melhor para trabalhar mais folgadinho. Beleza, então. Então, olha só, gente. Na aula de hoje, então nós vamos começar aí, vamos falar, tá? Sobre inequações exponenciais, tá? Inequações exponenciais. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Para que a gente possa falar sobre inequações exponenciais, tem uma coisa que é bem semelhante às equações exponenciais, que é justamente no que diz respeito a gente fazer o seguinte. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Agora ficou melhor. Que é o seguinte, aquela questão de que a gente deve propor, né, uma igualdade entre potências de mesma base, ou enfim, a gente deve igualar as bases, é pressuposto básico para a resolução das equações exponenciais, nas inequações também. Nós devemos promover a igualdade entre as bases. Promovida a igualdade entre as bases, tá? No caso de ser uma inequação, nós temos uma desigualdade entre os expoentes. Essa desigualdade, ela tem um critériozinho, tá? Que a gente tem que obedecer aí para resolver essas inequações, tá? Para isso, eu vou pedir a ajuda aqui de uma imagem, para a gente poder, então, estar fazendo o entendimento sobre como resolver uma inequação exponencial. Então, deixa eu só abrir aqui uma imagem aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela, que está bem pequenininho. Acho que agora sim está com um tamanho um pouco mais adequado. E bora lá, tá? Então, olha só. Falando aí sobre inequações exponenciais, tá? A forma como a gente vai resolver uma inequação exponencial depende muito da base dessa inequação. Para isso, nós vamos utilizar duas funções exponenciais para que a gente possa entender como é que é pautada a resolução de uma inequação exponencial, tá? Temos aqui duas funções, tá? E dois gráficos de função, onde na primeira nós temos aqui, ó, a base 2, que é uma base maior do que 1, reproduzindo então um gráfico de função crescente, tá? Vou até colocar aqui, ó. A base aqui é 2, portanto, um número maior do que 1, ó, fazendo com que o gráfico seja crescente. E aqui no outro caso, nós temos uma base 1/2, que é uma base que está entre 0 e 1, fazendo então com que a nossa função seja decrescente, o gráfico da nossa função. Tá? Então, nós temos um gráfico de função decrescente. Lembrando que gráfico tem, não é isso? O gráfico da função exponencial ele é crescente quando a base é maior do que 1, tá? A maior do que 1. E é decrescente quando a minha base está entre 0 e 1. Beleza? Ok, então. Sabendo disso, bora lá. O que é que acontece? Se eu pegar dois valores aqui, que eu vou atribuir a x, tá? No primeiro caso, da função crescente, por exemplo, se eu pegar aqui um valor aqui, pronto, melhorou. Aqui, tá? Um valor n qualquer e atribuí-lo a x. O seu valor de y vai estar aqui, ó. Certo? Então, o seu valor de y vai estar aqui. Como a função é 2 elevado a x, né? Então vamos pensar que seja um a maior do que 1. Então, exatamente aqui eu tenho o valor de a elevado a n. Tá? Ao lado, eu vou pegar aqui um valor m atribuído a x e exatamente aqui eu vou ter o seu valor de y
dado por A elevado a N. Tá? Se a gente pegar toda essa situação aqui e trouxer para uma análise de desigualdade, o que é que nós sabemos até então? Nós sabemos o seguinte, ó, que A elevado a N é maior do que A elevado a N. Não é isso? Observem que o A elevado a N está mais em cima. Só. E o A elevado a N está mais embaixo. Certo? Então, nesse caso aí, obviamente, A elevado a N é maior do que A elevado a N. E aí, nesse caso, se nós formos fazer aí uma equiparação também com relação aos seus expoentes, observe que quanto mais a esquerda maior, quanto mais a direita maior, quanto mais a esquerda menor. Nesse caso aqui, observem que o M está depois do N, portanto, o M é maior do que o N, tá? O M é maior do que o N. O que é que a gente consegue observar aí? Bora lá. Conseguimos observar sobre, tá, os sinais da desigualdade que apresentam o mesmo sentido. Tá? Eles têm exatamente o mesmo sentido. Isso ocorre, obviamente, numa função, tá, exponencial, em que o seu gráfico é crescente, tá? Olha só, é crescente, pois nós temos aí o A maior do que zero, beleza? Bora então analisar o outro caso. No outro caso, nós temos aí, tá? Ó, nós temos aí um gráfico de função exponencial decrescente, beleza? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui e vou atribuir dois valores aqui a x. Eu vou atribuir aqui, ó, o valor de n. Olha só. N. E a sua imagem vai estar aqui, tá? Então, aqui eu tenho A elevado a N, beleza? Vou atribuir um valor M a X e bem aqui está a sua imagem, A elevado a N, beleza? Só refazer esse M aqui para ficar mais bonitinho. Beleza? A elevado a N. O que a gente pode escrever nessa análise aí? Bora lá. Nesse caso, gente, diferente do anterior, A elevado a N é menor do que A elevado a N. Observe que ele está abaixo, então ele é menor. Como é que se comportam, então, os nossos expoentes como sendo variáveis independentes em nossa função? Pois bem, M está depois de N, está mais à direita, portanto ele é maior. Então nós temos aí, ó, o M se comportando como sendo maior do que N. O que é que a gente consegue observar aí? Olha só. Conseguimos observar que os sentidos são contrários dos sinais de desigualdade. Olha só. Sentido contrário. Tá? Isso aí está ocorrendo justamente por quê? Justamente por conta da base da nossa função exponencial. Então, a base interfere sim na condição da resolução da inequação exponencial, tá? Então, nós resolvemos as equações exponenciais baseadas justamente, tá, no valor da base. Se a base é um valor maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade, tá? Ó, mantém o sentido. Perdão, deixa eu só dar uma apagadinha aqui, ó. Mantém o sentido para
os expoentes. Tá? Agora, se você tem uma base que é menor do que A, que é menor do que 1, ou seja, uma base entre 0 e 1, o que é que a gente faz? A gente muda o sentido para os expoentes. Beleza? A gente aplica a contrariedade. Tudo depende de onde está localizada a nossa base. Tudo depende do valor da nossa base. Se as bases forem maior do que 1, mantém o sentido da desigualdade. Tá? Se a base é um número entre 0 e 1, a gente muda o sentido da desigualdade e assim a gente vai pautando a resolução das nossas inequações exponenciais, beleza? Bora então agora para os exemplos. Vamos resolver conta, que é o que a gente consegue fazer melhor, né? Bora lá então. Exemplo. Resolva as inequações, olha só. Resolva as inequações. 2 pontos, letra A. Na letra A nós vamos ter 2 elevado a x mais 7 menor do que 32. Beleza? Então, bora lá. Começando aí, então, a resolver alguns exemplos, para que a gente possa resolver algumas continhas. Então, 2 elevado a x mais 7 menor do que 32. Primeira coisa, vamos igualar as bases. Tal qual nós fizemos nas equações exponenciais, a gente tem que buscar a igualdade entre as bases. Tá? Não dá para fazer nada sem antes igualar as bases. Pois bem, bora lá então. Então, aqui eu ficarei com 2 elevado a x mais 7, como sendo menor do que 32. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá, gente? Beleza, então? Ok. Feito isso aqui, eu faço a seguinte observação. As bases estão iguais, beleza, mas, olha só, as bases elas são o quê? 2, e 2 é um número maior do que 1, tá? Deixa eu só fazer melhor aqui, ó. Vou botar aqui, ó, base, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, maior que 1, tá? Então, o que é que a gente faz? Mantém o sentido da desigualdade, tá? Então, beleza. Nesse caso aí, então, se a base é maior do que 1, então a gente mantém o sentido da desigualdade. Beleza, então. Teremos, então, ó, que x mais 7 é menor do que 5. Aí você se depara com uma inequação do primeiro grau. Simples assim. O que é que a gente faz? Número para um lado, letra para o outro, e aí vai resolvendo. Implica dizer que x é menor do que o 5 que já está lá, 7 somando passou para o outro lado, subtraindo, menos 7, implica dizer que x é menor do que menos 2. E está aqui a minha solução. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Bora lá, então. Letra B. Só a letra B. Então, na letra B, nós vamos ter aí o seguinte. 10 elevado a x menos 3, tá? Maior do que 1, beleza? O 1 é maravilhoso como para transformá-lo em potência, tá? Porque ele pode ser de qualquer base, ele é o coringa dos nossos problemas exponenciais. Ele pode assumir qualquer valor de base. Basta colocar a base que você quiser elevada a 0, porque qualquer coisa elevada a 0 é sempre igual a 1, tá? Então, bora lá. Então, aqui nós vamos ficar com 10 elevado a x menos 3, como sendo maior do que 10, que é a base que eu quero, elevado a 0.
tá? Pois 10 elevado a 0 é igual a 1, beleza. Igualei as bases. E detalhe, as bases aí, ó, cada uma dessas bases é um valor maior do que 1. Como é maior do que 1, portanto, mantém o sinal da desigualdade. Implica dizer, então, que x menos 3 vai ser maior do que 0. Implica dizer, então, que x vai ser maior do que 3 subtraindo, passa para o outro lado somando. X maior do que 3. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Qualquer coisa, vocês ligam o microfone aí e perguntam, tá? Se ninguém me perguntar nada, eu vou adiante. Então, bora lá. Letra C. Na letra C, teremos, então, o seguinte, olha só. 1/2 elevado a x mais 1 maior ou igual a 4x mais 3. 4 elevado, né? A x mais 3. Beleza? Bora lá, então. Primeira missão, igualar as bases, tá? Então, bora logo atrás de igualar as bases. Se eu baixar isso aqui um pouquinho. Bora lá. O que é que acontece, gente? Você pode transformar isso aí em base 2 ou pode transformar em base 1/2. Se você opta por transformar em base 2, você vai ter que inverter esse primeiro membro aqui da igualdade. Quando inverte a base, você muda o sinal do expoente. Mas assim, já está 1/2, já está elevado a x aqui, o x está positivo, está todo bonitinho. Eu não vou mexer nisso aí, não. Eu vou mexer no segundo membro da igualdade, tá? Então, vou deixar para mexer nele. Beleza, então, bora lá. Organizando, igualando as bases, ficaremos, então, com o seguinte. Olha só. 1/2 elevado a x mais 1 maior ou igual a 4. Vou logo transformar 4 em potência de base 2, tá? Aí depois que eu transformar em potência de base 2, inverta a base, muda o sinal do expoente. Bora lá, então. Então, vai ficar 4, que é a mesma coisa que 2ao², elevado a x mais 3. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Ok, então, bora lá. Isso implica dizer que aí ficaremos com 1/2 elevado a x mais 1, tá? Maior ou igual a. Aí eu vou pegar aqui, ó, o 2 elevado a 2, vou inverter a base para mudar o sinal do expoente, tá? Então preste atenção em como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. 1/2 elevado a menos 2 elevado a x mais 3. Então, inverti a base, tá? Mudei o sinal do expoente. Beleza. O que é que eu faço agora? Vem aqui, ó, distributiva, ó. Potência da potência, tá? Fazendo então a potência da potência e, obviamente, fazendo aí a sua distributiva, nós ficaremos então com, olha só, 1/2 elevado a x mais 1, tá? X mais 1. Isso aqui ficou feio demais. Deixa eu organizar isso aqui. Elevado a x mais 1 maior ou igual a 1/2 elevado a menos por mais menos 2x menos por mais, deixa eu só afastar um pouquinho mais aqui para o lado, olha só, menos por mais menos 2 vezes 3, 6. Beleza? Dúvidas até aí? Bora lá então. Nesse caso aí, ó, as bases estão iguais? Estão. Agora eu devo igualar os expoentes, tá? Mas eu tenho que lembrar que a base, olha só, olha aqui direitinho aqui para a base, ó, é 1/2. Então, é uma base que está entre 0 e 1. Invertemos, então, tá? Portanto, invertemos o sentido da desigualdade.
certo? Então a gente vai inverter o sentido da desigualdade. O que era maior ou igual vai se transformar em menor ou igual, tá? Bora lá, então. Vai ficar então assim, ó. Olha só. X mais 1, tá? Implica dizer que x mais 1, vou até colocar aqui de roxo, menor ou igual, tá? Menor ou igual a menos 2x menos 6. Beleza? Dúvidas até aí? Ok, então vamos agora resolver então a inequação aí do primeiro grau. X para um lado, número para o outro. Aí vai ficar assim, ó. X mais 1. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui, eu vou repetir a mesma coisa tudo de novo, né? Bora lá então. X, esse 2x aqui, ó, tá subtraindo, vem para cá somando, mais 2x é menor ou igual a menos 6, que já está lá. Um somando passa para lá subtraindo, menos 1. X mais 2x, 3x, menor ou igual a menos 6 menos 1, menos 7. Implica dizer que x vai ser menor ou igual a menos 7 sobre 3. E está aqui a nossa solução. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está correndo tudo bem? Ok, então. Já que está correndo tudo bem, vamos adiante. Letra... Opa, tem uma pergunta aqui. Ah, tudo certo. Eu pensei que era uma pergunta. Bora lá, então. Letra D. Na letra D, só baixar aqui mais um pouquinho, tá? Beleza. Na letra D nós temos o seguinte aí, ó. Um terço. Um terço elevado a... Eita, letrinha pequena. X ao quadrado menos x maior do que um terço elevado ao quadrado. Pronto. O problema é esse daí, beleza? Bora lá, então. O que é que nós temos aí? A parte boa é que as bases já estão iguais, né? As bases já estão iguais, então aí já está mais ou menos tranquilo aí de resolver. Mas eu tenho que observar o seguinte, olha aí o valor das bases, ó. Um terço e um terço. O que é que acontece? Base, vou até colocar aqui, ó. Base entre zero. Deixa eu colocar o zero como sendo por escrito, a pessoa pensa que é entre O, né? Entre 0 e 1, vírgula, inverte os sentidos da desigualdade. Tá? Então a gente inverte o sentido da desigualdade, beleza? Bora lá então. Se vamos inverter então o sentido da desigualdade, o negócio vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar x ao quadrado menos x. O que era maior agora passa a ser menor do que 2. Aí aqui, gente, a gente se depara com uma inequação do segundo grau. Como é que se resolve inequações de segundo grau? Véi, só tem como resolver por estudo do sinal, tá? Não dá para resolver por princípio de equivalência. Então, a resolução de uma inequação de segundo grau, ela passa obrigatoriamente, certo? Ela passa obrigatoriamente pelo estudo do sinal. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que estudar o sinal dessa função para resolver essa inequação. Então, vai ter que ficar assim, ó. Olha só. X ao quadrado menos x. 2 está somando, vem para cá subtraindo, ó, menos 2. Menor do que 0, beleza? Mas para estudar o sinal, eu tenho que trazer isso aí para uma condição de igualdade, ou seja, de equação exponencial. O que é que eu vou fazer então? Eu vou prestar bastante atenção, certo?
prestar bastante atenção aqui nesse sinal, ó. E no final eu devolvo ele, tá? Eu vou até tirar de roxo, porque de roxo não vai dar certo não, porque pode ser que a gente confunda achando que é aquela notação lá de cima, né? Deixa eu colocar aqui na cor bem bonita, arco-íris. Olha só que arco-íris lindo, né? Todo cheio de purpurina essa corzinha aí, tá? Então, olha só. Nesse caso aí, então, tá? A gente vai prestar atenção que no final a gente devolve esse sinal aí, tá? Bora lá, então. O que é que eu faço agora? Só um minuto. Então, agora, eu vou pegar esse negócio aí e vou igualar a zero. Então, ó, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Depois eu devolvo, tá? Beleza, então, bora lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1 vezes c, que é menos 2. Teremos, então, que delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, 1, menos por mais, mais, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Implica dizer que delta é igual a 9. Deixa eu vir agora para cá, ó. X, então, vai ser igual a menos b, menos por menos dá mais, 1, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, que é 9, raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes a, onde a vale 1, 2, beleza? Para quem de repente está voando aí no que quer dizer cada uma dessas coisas, gente, olha só, aqui o a vale 1, b vale menos 1 e o c menos 2, tá? Para que a gente não fique viajando na maionese. Bora lá, então. X' vai ser igual a 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Essa é a minha primeira raiz, tá? X, duas linhas, vai ser igual a 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Essa é a minha outra raiz. Mas, para resolver uma inequação, eu tenho que fazer o estudo do sinal. Então, bora lá. Para fazer o estudo do sinal, eu preciso, primeiro, de um gráfico simplificado. Ó. Certo? Aí eu observo essa equação de segundo grau como se fosse uma função. Temos duas raízes, então se eu tenho duas raízes, significa dizer que o gráfico dela intercepta o eixo x em 2 pontos, né? Se intercepta em 2 pontos e a concavidade aqui é voltada para cima, porque o A é positivo, então o seu gráfico será algo mais ou menos assim. Olha só. Mais ou menos assim, tá? Lembra que aqui é menor? Se aí é menor, significa dizer que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, o nosso intervalo será aberto. E só se for menor ou igual maior, igual é que é fechado, tá? Esses aqui são os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. Então, são justamente os valores que eu tenho para menos 1 e 2. O que acontece? Antes de menos 1, essa linha azul está acima ou abaixo do eixo x. Aqui ela está acima, certo? Então, ó, positivo. Entre menos 1 e 2, essa linha azul está abaixo do eixo x, portanto, seu sinal será negativo. Depois de 2, ela fica acima do eixo x, portanto, seu sinal torna a ser positivo. Beleza. Mas a minha resolução, o que eu quero é o seguinte. Eu quero todo e qualquer valor de x que faça com que toda essa coisa seja o quê? Ó? Olha só. Menor do que zero. E tudo que é menor do que zero é positivo ou negativo? Negativo. Logo, a minha solução, ó, tá aqui, ó. Olha só. Olha aí onde é que está a minha solução. Então, minha solução está nesse intervalo entre menos 1 e 2, beleza? Vou então escrever a solução. Olha só. Solução. X pertence aos reais. Tá o quê? Menos 1 é menor do que x, que é menor do que 2. Ó, tá aí então essa belíssima solução. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza?
Bora lá então, deixa eu só então dar uma olhada aqui nas coisas como elas estão organizadas, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, tá, beleza então. Pois tá. Beleza então, jovenzinhos. Então, já que vocês estão aí sem dúvidas, tá? Era isso que nós tínhamos para hoje. Fechamos então aí o capítulo de função exponencial, né, com equações e inequações exponenciais. Então, o que a gente vai fazer então na próxima aula? Na próxima aula a gente volta resolvendo questões. A gente volta aí resolvendo as questões do livro, tá? Sobre função exponencial, para que a gente possa, em outra aula, já retomar os conteúdos e iniciar falando sobre logaritmos. Uma maravilha falar sobre logaritmos, beleza? Então, jovenzinhos, um abraço a todos, bom final de semana, bom descanso, tá? Fiquem com Deus e semana que vem estaremos juntos novamente, beleza? Forte abraço a todos. Já já eu estou mandando as imagens, tá? Da aula e as anotações, beleza? Para vocês. E aula disponibilizada no YouTube mais tarde. Tchau, tchau. Até a próxima.